Boa noite. Sexta-feira, 10 de julho, quinto dia da nossa 21ª Semana Espírita de Livramento. Esse ano com o tema central, a Justiça Divina. Os nossos agradecimentos pelas vossas presenças e também agradecemos a todos aqueles que colaboraram direta e indiretamente para que esse evento se realizasse, em especial os nossos patrocinadores: GW Joias, Tropical Center, Ótica Vida, Supermercado AIC, Paramirim, Rio do Pires, Borracharia do Geraldo, Brasil Gás de Juscelino, Cefor, Doutora Juscelia Alencar, médica oftalmologista, Consol Contabilidade e Imobiliária Sol, De Montão Confecções, Laboratório de Análises Clínicas, Doutora Isabel Rego, Clínica Médico-Cirúrgica Souza Aguiar, Farmácia Vitória, Supermercado Hipermais e Multishop, Clínica Condente, ISA, Instituto do Semiárido, Ismatec Materiais de Construção, Lei Placas, Lite Artefatos de Cimento, Madeireira Israel, Livramed, Climed, Madeireira Silvestre, Metalúrgica Bertone, Supermercado Pagão, Pintearte Atelier, Rifrutal, Larissa Cardoso Confecções de Macaúbas. Formamos também que esse ano nós estamos realizando a 22ª Feira do Livro Espírita, que estão sendo expostos lá no início da entrada do salão. Para compor a nossa mesa, convidamos agora, representando o Centro Espírita Livramentense, Andradina Montenegro. Representando o Centro Espírita André Luiz, Elisete Silva. E o palestrante da noite, Cláudio Medeiros. Para a nossa vibração musical, convidamos Paulo César. Uma boa noite a todos. Gostaria neste momento oportuno fazer a vibração utilizando uma parte de uma música, uma parte de outra música, né? E dentro dessa oportunidade, essa primeira música, eu gostaria de fazer homenagem a um amigo, Tiago Cambuí, que é o compositor dessa primeira música. O nome dessa música chama Superação. E a outra parte da outra música é a música Quero Paz na Minha Vida, de Nando Cordel. Viver a vida é tão bom assim, esquecer o que é ruim, o amor que nos conduz, sentimento que nos salva. Uma gaivota a voar, novos rumos vou tomar, levando sempre alegria. Ah, como é bom viver a vida, ah, como é bom ser espírita, ah, como é bom ser feliz, ah, como é bom nos amar, ah, como é bom viver a vida, ah, como é bom ser espírita, ah, como
como é bom ser feliz, ah, como é bom sorrir e amar. La 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 ya, la ya, la ya, la la ya, la ya, la ya, la la ya, la ya, la ya, la ya, la ya. Quero paz na minha vida, quero luz no meu caminho, quero viver, entender que tudo passa, que a terra é uma escola, quero aprender. O amor é uma estrada que devemos caminhar. Quem tiver vontade, filho, tem felicidade. Vem viver a emoção, dê a mão, vamos seguir. Quem quiser um tempo novo tem que ter bondade. Eu quero amor, eu quero amor, eu vou amar, eu vou amar. Fazendo assim a nossa vida vai mudar. Eu quero amor, eu quero amor, eu vou amar, eu vou amar. Fazendo assim a nossa vida vai mudar. Eu quero amor, eu quero amor, eu vou amar, eu vou amar. Fazendo assim a nossa vida vai mudar. Eu quero amor, eu quero amor, eu vou amar, vou amar. Fazendo assim a nossa vida vai mudar. Fazendo assim a nossa vida vai mudar. Obrigado, gente. Uma boa noite a todos. Mais uma vez pedimos aos portadores de aparelho celular que ou desliguem ou coloquem no modo silencioso ou vibrador, por favor. Para a nossa prece inicial, convidamos Andradina Montenegro. Pensemos-nos em Jesus, este grande amigo que sempre está presente diante de todos nós, que nós possamos ser envolvidos nesse instante pelos fluidos benéficos de Jesus, através de seus mensageiros, que temos a certeza que aqui estão a nos envolver em paz, em harmonia, em fé e esperança. Te pedimos, Jesus, nesse momento, que envolva a todos nós, especialmente ao palestrante, que ele possa transmitir com toda a clareza o que ora ele veio passar para todos nós. Que a tua luz, Senhor, e a tua paz envolva a todos nós, hoje e para todo sempre. Que assim seja. Intuição das penas futuras, o céu e o inferno. Desde todas as épocas, o homem acreditou, por intuição, que a vida futura seria feliz ou infeliz, conforme o bem ou o mal praticado neste mundo. A ideia que ele faz, porém, dessa vida está em relação com o seu desenvolvimento, senso moral e noções mais ou menos justas do bem e do mal. As penas e recompensas são reflexo dos instintos predominantes. Os povos guerreiros fazem consistir a suprema felicidade nas honras conferidas à bravura. Os caçadores, na abundância da caça.
os sensuais nas delícias da voluptuosidade. Dominado pela matéria, o homem não pode compreender senão imperfeitamente a espiritualidade, imaginando para as penas e gozos futuros um quadro mais material que espiritual. Afigura-se-lhe que deve comer e beber no outro mundo, porém melhor do que na terra. Mais tarde já se encontra nas crenças sobre a vida futura um misto de espiritualismo e materialismo, a beatitude contemplativa concorrendo com o inferno das torturas físicas. Não podendo compreender senão o que vê, o homem primitivo naturalmente mudou o seu futuro pelo presente, para compreender outros tipos, além dos que tinha à vista, ser-lhe-ia preciso um desenvolvimento intelectual que só o tempo deveria completar. Também o quadro por ele ideado sobre as penas futuras não é senão o reflexo dos males da humanidade, em mais vasta proporção, reunindo-lhes todas as torturas, suplícios e aflições que achou na terra. Nos climas abrasadores, imaginou um inferno de fogo, e nas regiões boreais, um inferno de gelo. Não estando ainda desenvolvido o sentido que mais tarde o levaria a compreender o mundo espiritual, não podia conceber senão penas materiais. E assim, com pequenas diferenças de forma, os infernos de todas as religiões se assemelham. Graduado em Administração de Empresas e Direito, mestre em Administração, professor universitário e consultor de gestão de negócios, vice-presidente do Grupo Espírita Irmão Sobreira e presidente da Aliança Municipal Espírita em Montes Claros, Minas Gerais, e do 14º Conselho Regional Espírita da União Espírita Mineira, para falar sobre o tema As Penas Futuras, segundo o Espiritismo, convido Cláudio Bedeiros. Senhoras e senhores, amigos e amigas espíritas, convidados da 21ª Semana Espírita de Livramento, o nosso fraterno abraço e votos de muita paz. Desde o momento em que a razão iluminou-nos a consciência acerca da vida e do nosso existir, buscamos penetrar nos mistérios que nos aguardam além da morte. Desde os tempos mais remotos e das civilizações mais antigas que passaram por este planeta, os acontecimentos que se desdobram após a morte se constituem um mistério e, naturalmente, uma busca. Vamos encontrar nos códigos culturais da Terra diferentes explicações, diferentes teses, diferentes propostas que examinam a condição da alma humana após o desfecho da vida na Terra. Naturalmente,
que estas explicações, estas teses, guardam uma relação muito próxima, muito natural com a condição evolutiva de cada povo, com a condição espiritual de cada civilização e de cada momento nosso no planeta. Nos tempos longínquos da civilização hindu, vamos encontrar a natural crença na reencarnação. Para os hinduístas, a criatura humana está presa a um ciclo de vida, de morte e de renascimento. Lá no budismo, vamos encontrar a chamada roda de Sansara, nome dado a esse ciclo contínuo que marca a existência do espírito humano. Renascer, viver as experiências da terra, errar, acertar, passar indiferente por ela, volver aos planos da vida espiritual para imediatamente mergulharmos de novo numa veste, num corpo, seja humano ou seja animal. Essa era a tese hinduísta, conforme o nosso comportamento, a nossa conduta, o nosso jeito de ser. A reencarnação em corpos de animais, acreditavam os hinduístas, era como um tipo de castigo ao homem de mau comportamento. De forma um pouco diferente, não menos elaborada do ponto de vista espiritual, vamos localizar aquela que foi, nas palavras do Espírito Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, uma das mais notáveis civilizações do ponto de vista espiritual que já passou pelo nosso planeta. O povo egípcio. Acreditavam os egípcios numa civilização que perdurou do período de 3.200 a 715 aproximadamente anos antes de Cristo, que também a alma humana tinha uma vida pós-morte, e que essa vida, após o decesso biológico, era marcada por acontecimentos que tinham como consequência a conduta das pessoas no seu cotidiano da existência que findou. Se notabilizaram os egípcios pelo culto da morte, pela preparação do defunto, pelos rituais longos, místicos, preparatórios para que a alma pudesse penetrar nesse mundo obscuro da morte e os seus efeitos. Era comum naquela crença admitir que, ao falecer, qualquer que fosse a casta a que pertencia, o espírito humano era recebido pelo deus Anubis, aquele homem com cabeça de chacal, encarregado de conduzir a alma ao tribunal de Osíris, para que pudesse então participar do seu próprio julgamento. A sua conduta seria avaliada por 42 divindades. O modo como deveria se comportar nessa sessão de julgamento após a morte era detalhado no chamado Livro dos Mortos, que todo falecido, entre aspas, recebia para estudá-lo e ter uma boa conduta perante o tribunal.
Osíris, o grande juiz, promovia uma inquirição sobre o comportamento daquela alma durante a vida. Fora ele um mentiroso, um adúltero, um ladrão, um provocador de confusões, como teria sido a sua conduta? E o morto era levado a uma reflexão pessoal. No ápice dessa sessão de julgamento, traçam as tradições egípcias, o coração do falecido era depositado numa balança, e se realmente estivesse falando a verdade sobre a sua conduta, o peso deste coração não deveria ser maior do que uma pluma de ave que estava depositado do outro lado da balança. Se por acaso o seu coração pesasse, haveria ele então de ser condenado ao suplício, devorado por um outro Deus terrível que castigavam os mortos na cultura egípcia com cabeça de crocodilo e corpo de homem. Se por acaso o seu coração fosse um coração leve, menor que o peso de uma pluma, era, portanto, um homem merecedor de alçar o submundo, feliz dos mortos responsáveis diante das ocorrências da vida. Eu imagino que, se fosse isso verdade, quase ninguém passava. É muito difícil viver a experiência da terra e deixá-la com um coração leve, tão leve como uma pluma de ave. Diferente dos egípcios, e não menos interessante, nós vamos encontrar mais adiante no panteão grego a mesma noção de que a vida prossegue o seu curso natural após a disjunção biológica. Acreditavam os deuses, acreditavam os gregos, que a alma, quando deixava o corpo, era defrontada com a necessidade de promover a travessia do famoso rio mitológico Aqueronte. Eram 2 rios. Estes rios dividiam os 2 mundos, o mundo dos mortos e o mundo dos vivos. A alma que não conseguisse promover a travessia, por isso era comum enterrar o defunto com uma moeda para que pudesse pagar os custos da travessia cobrada pelo deus mitológico Queronte, o barqueiro de Hades. Hades, o mundo dos mortos. Querontes era o barqueiro responsável por conduzir as almas para a terra dos mortos, o mundo de Hades. E aqueles que não conseguiam esse transporte permaneciam junto ao seu povo, assombrando-os como um fantasma, uma alma penada, ou como se diz no mundo de hoje, um encosto perturbado, até poder conseguir alcançar esse terreno. Só mais adiante, com o advento do cristianismo e suas diferentes vertentes, é que nós vamos encontrar essa figura dual de o céu e o inferno como as 2 únicas opções para a criatura humana após a morte. E de um modo geral, Allan Kardec vai explicar mais adiante nessa obra notável, O Céu e o Inferno. Éramos um povo primitivo, ignorante, que deveríamos ser controlados pelo temor, pelo medo. Daí essa ideia cultural que se consolidou ao longo do tempo na cultura ocidental, católica, apostólica romana,
de que para a criatura humana alcançar a felicidade após a morte, deveria ter uma ótima, exemplar conduta, porque senão haveria de enfrentar ad eternum o chamado inferno, um lugar tétrido, quente, comandado por uma criatura estranha que fora criado por Deus, mais estranho ainda, criado por Deus para supliciar as almas devedoras, pecadoras, faltosas, que por alguma razão não tiveram a capacidade de realizar uma vida escorreita, equilibrada, honesta, feliz, saudável do ponto de vista espiritual. E foi a partir dessas ideias que nós recebemos no mundo ocidental essa crença dual de que nos aguarda após a morte uma oportunidade de um céu de ociosidades, de paz, de rios de leite e mel, de uvas, de campos elíseos, felizes, para aqueles que tiveram uma boa conduta, e para aqueles que não tiveram, o castigo ou o suplício eterno. As massas deveriam ser controladas pelo temor. Por isso se consolidou também a ideia de um Deus perverso, mau, vingativo, que conduzia essas criaturas ignorantes e infelizes ao tal inferno. Não por acaso, até hoje é comum verificarmos na educação cotidiana das pessoas essa expressão emblemática: não faz isso que Deus castiga. O problema é que hoje ninguém dá a menor atenção para isso. Quando você fala com a criança, não faz isso porque Deus castiga, antigamente a gente tinha um temor, ficava com medo, e os pais aterrorizavam pelo medo. Hoje as pessoas acham graça, riem, debocham, não tem mais medo, porque alcançamos um nível de raciocínio e de inteligência que não suporta mais essas ideias simplistas sobre o nosso destino, a nossa natureza, sobre a vida. Como pode uma criatura que vai no seu cotidiano, trabalhando, se esforçando, lutando, e por uma razão qualquer, de uma hora para outra se transforma numa criatura translocada e mata alguém, agride o seu semelhante, por uma tentação que não fora capaz de resistir, furta um objeto alheio. Aquelas criaturas deseducadas, maledicentes, que por alguma razão cultural, de oportunidades, de vida mesmo, não tiveram a oportunidade de um destino, entre aspas, melhor, serem lançadas ad eterno, sem nenhuma oportunidade de redenção ou de remissão, para uma condenação supliciosa e sem fim. É porque não nos atemos aos detalhes. Não obstante essa cultura de imposição do medo, é no próprio cristianismo, a começar pelas obras do Velho Testamento que antecederam os ensinamentos de Jesus, os trechos mais eloquentes sobre a natureza de Deus e sobre o equívoco dessa visão dual de céu e o inferno. Lembramos apenas de uma que para nós é marcante, Ezequiel 18, 23. O Pai não quer e não se alegra com a morte do ímpio,
mas com o fim do pecado. Esse princípio é evolutivo, fundamental. De que vale a morte do pecador, do infeliz, do criminoso? De que vale condenar uma alma frágil e ignorante à eternidade do fogo do inferno? É como contemplar as prisões brasileiras na atualidade, a população carcerária que se multiplica, e de uma forma similar a essa ideia ancestral, nós depositamos os nossos irmãos equivocados nesses antros de ociosidade e de multiplicação do crime, sem nada fazer. É o retrato do inferno. Ociosidade, sem oportunidade de reeducação, sem oportunidade de reequilíbrio, sem opção de educação. Permanecem criminosos, mutatis mutantes. É o mesmo raciocínio da ideia de um inferno hostil e eterno, imutável, onde as criaturas ficariam aprisionadas, vivendo suplícios inimagináveis. Não são ideias que se agasalham na mente dos homens, que na trajetória da vida se esclarecem. Por isso, nós vamos encontrar, a partir do surgimento da filosofia, aqueles que se rebelaram contra essas teses teológicas ultrapassadas e marcharam na dimensão de uma chamada terceira via, que é a via do materialismo, como por exemplo as correntes nihilistas, que para os seus seguidores a vida futura se resume no nada, porque o homem seria um aglomerado de células que se desfaz, que volta ao pó, que se derrete, que desaparece após a morte da sua estrutura biofisiológica. Não haveria alma nem antes, nem depois da morte, apregoam os nihilistas e algumas correntes existencialistas. Precisou o tempo avançar, precisou a humanidade viver expiações difíceis, mas necessárias para o desabrochar da razão e do entendimento, para que outras coisas um pouco mais claras que as parábolas pudessem ser ditas e reveladas ao homem acerca da sua natureza, da sua origem e, consequentemente, do seu destino. 1857, todos nós o sabemos, vem a lume a obra monumental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos, com uma diferença metodológica fundamental. Allan Kardec não propôs à sociedade francesa um conjunto de teses e de hipóteses que deveriam ser validadas ou testadas mais adiante. Ele foi aos fatos dos fenômenos das mesas girantes, a identificação dessas forças que os promoviam, até alcançar esta monumental obra de filosofia, respondida por espíritos da estirpe
de Santo Agostinho, Fenelon, Espírito de verdade, para dizer ao homem que a vida continua e que não somos no futuro outra coisa, senão exatamente aquilo que nós fizermos do presente. Aí ficou claro o entendimento da expressão de Jesus: a cada um segundo as suas obras. E o método de investigação se repete quando ele mergulha na investigação através de entrevistas com os espíritos que já estão na realidade espiritual. Muitos estudos e entrevistas, vários depoimentos que são catalogados ou classificados em diferentes tipos. Os espíritos medianamente felizes, vários exemplos. Os espíritos que se suicidaram, vários exemplos. Os espíritos que viveram expiações dolorosas na terra, vários exemplos. Os espíritos que estão numa condição feliz, vários exemplos. Os espíritos vingativos e perseguidores, outros tantos exemplos, que estão registrados na segunda parte do livro O Céu e o Inferno. A justiça divina segundo o Espiritismo. E é justamente como fez em um livro dos Espíritos, a partir dos fatos, dos relatos das pessoas, um verdadeiro estudo sociológico. Allan Kardec então propõe, na primeira parte, o Código Penal da Vida Futura. Um conjunto detalhado de princípios, de elementos fundamentais que vão revelar a todos aqueles que têm os olhos preparados para ver e os ouvidos capazes de ouvir o que nos aguarda em termos de experiência após o curto trajeto da nossa vida neste planeta. Não é mais um ensinamento vestido de alegorias, de mitos. Os mitos desapareceram. Os símbolos já não fazem mais parte desses ensinamentos. São textos claros, objetivos, começando no seu item primeiro, ou letra A, por um aspecto que nós podemos considerar o princípio de tudo. O homem é herdeiro de si mesmo. Tudo o que fazemos, tudo o que elaboramos, volta para nós mesmos. É como se fôssemos jogadores de bumerangue. Aquele objeto em V que arremessamos ao ar e que vai adiante, mas depois volta. E volta para justamente alcançar aquele que o arremessou. Somos hoje os herdeiros de ontem. E estamos na experiência consequente deste ontem, a plantar, a semear o futuro breve que nos aguarda. Como consequência deste princípio, está colocado por terra a ideia de que Jesus Cristo veio ao mundo sofrer para purgar os nossos pecados. Jesus não veio
purgar os nossos pecados. Veio nos ensinar o caminho, a verdade e a vida. Exemplificou na sua trajetória cada um dos seus ensinamentos. Disse o que é e demonstrou na prática como devemos nos conduzir e enfrentar. Atendeu todos aqueles que traziam em suas experiências a marca dolorosa do sofrimento e da expiação, e não deixou em nenhuma oportunidade de assinalar o elemento fundamental, indispensável para uma felicidade futura possível. Vá e não peques mais, para que algo de pior não te aconteça. Esse é, portanto, o nosso grande desafio. Compreender que o nosso futuro é construído por nós mesmos e que no panorama da Terra, seja ontem ou seja hoje, não há em nenhuma circunstância, vítimas no sentido mais profundo e filosófico dessa expressão. Não há vítimas. Se admitirmos por algum instante que podemos encontrar na terra as vítimas, a não ser vítimas de nós mesmos, nós estaremos colocando em xeque ou em dúvida a própria justiça e o poder de Deus. Porque se afinal de contas algo nos acontece que não seja por uma determinação divina, natural, gerada por nós mesmos, é porque há uma falha na lei. Existem vítimas, é verdade, no sentido mais humano de justiça, no sentido mais imediato da justiça. E outro entendimento que passa a ser colocado em dúvida é a ideia de que Deus castiga. Deus não castiga. O Pai não está a cuidar um a um do nosso cotidiano e da nossa vida. Deus não é aquele ser antropológico, humanoide, que está diante de um grande, gigantesco painel a determinar cada ocorrência e cada situação em nossas existências. Nos criou sábios, simples e ignorantes. Proporcionou ao universo um conjunto de leis naturais, sábias, perfeitas e imutáveis. E por alguma razão, se tivermos dúvidas, temos que aguardar, nos proporcionou a capacidade de escolher, a liberdade de escolher, de tomarmos decisões, de fazermos opções, a cada um segundo as suas obras. Isso não poderia ser verdadeiro se nós não tivéssemos a capacidade de escolher. Porque como admitir a cada um segundo as suas obras, se eu não posso admitir que diante de uma situação A ou B, sou eu que faço a opção. E se eu fizer a opção por uma escolha infeliz, eu tenho que responder por essas escolhas. Somos livres para optar. Mas se optamos, temos que responder. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. O escândalo é necessário.
É necessário porque num mundo de provas e expiações, habitado por espíritos imperfeitos, é natural que ainda sejamos colhidos pelos equívocos, pelas faltas, pelos erros. Mas ai daquele que erra, ai daquele pela boca de quem é lançado o escândalo. Porque se ao nos escandalizarmos, ou ao escandalizar, nós atingimos os nossos semelhantes, estes semelhantes são atingidos, porque igualmente guardam a necessidade de reparação perante a lei. Mas ao mesmo tempo, nós não somos e não devemos nos transformar em executores das sentenças alheias, em carrascos dos nossos semelhantes. São princípios que nos convocam a uma reflexão profunda, porque afinal de contas abre uma perspectiva nova, menos infantil, menos inoperante e muito mais ativa do que aquela ideia cômoda de que devemos nos comportar bem e aguardar uma eternidade num céu de ociosidade ou castigo num inferno terrível. E uma terceira opção que se consolidou no ambiente católico, a ideia do purgatório. Não, o desafio é muito maior. Somos responsáveis por construir a felicidade futura nossa e do nosso planeta, de onde estivermos. Somos administradores da obra divina. Por isso, o outro princípio, dai conta da tua administração. Todos esses elementos se convergem para um ponto central: a nossa responsabilidade individual. Há um relato didático para entendermos como funciona o mecanismo das responsabilidades individuais e coletivas que nos aguardam na vida adiante, e que foi relatado pelo espírito André Luiz numa obra muito oportuna para o tema ação e reação. André Luiz, juntamente com o seu companheiro de estágio, nas regiões de sofrimento que estão próximos ao nosso planeta, por nós, os espíritas, conhecido como umbral. Umbral significa proximidades. Por exemplo, nos umbrais desse salão, nas cercanias desse salão, nos umbrais do planeta, nas regiões próximas do planeta. André Luiz estagia junto àquelas criaturas em profundo sofrimento consequente dos comportamentos, das escolhas e das opções que fizeram na vida pregressa, passada. E ele então é defrontado juntamente com o instrutor espiritual Silas, um caso curioso da família Antônio Olímpio, que nós relatamos rapidamente em síntese para ilustrar como funciona o mecanismo da justiça divina e suas leis. Antônio Olímpio era filho de pais prósperos e ricos. Teve boa criação, muito embora sempre se destacou pelo pendor da usura e do desejo incontrolável da posse do dinheiro. Com o falecimento futuro próximo do seu pai, ele então começou a pensar e arquitetar como deveria tomar posse
toda a herança, a despeito de ter 2 outros irmãos, Clarindo e Leôncio. Pensou, ambição, mazelas da alma, e desenhou um plano para tirar a vida desses 2 irmãos antes que a herança fosse distribuída. Convidou-os a um passeio de barco num lago profundo. Foi aceito de forma livre e sem nenhuma preocupação pelos 2 irmãos. No meio do lago, simulou um balanço de barco, porque ele sabia que os 2 irmãos não sabiam nadar. E no balanço do barco eles caíram no lago, se debateram e ele se afastou, deixando-os morrer afogados. Para a sociedade da época e os seus familiares, não passou de um acidente. Para os 2 irmãos, foi um assassinato premeditado. Consequência disso, despertados no mundo espiritual, Leôncio e Clarindo foram tomados de profundo ódio e começaram a perseguir de forma implacável o irmão Antônio Olímpio. Perseguiram e se tornaram cruéis obsessores. Não demorou muito para levá-lo a um verdadeiro estado de loucura. Fizeram com que ele tomasse o barco de forma translocada e fizeram com que o barco virasse no lago, e Antônio Olímpio também morreu afogado, sem tomar posse da herança. Crime provocado pelos perseguidores espirituais. Não satisfeitos no seu sentimento de vingança, começaram a perseguir a esposa de Antônio Olímpio, que ficou na terra, Dona Alzira, que nada tinha com a história, mas ao mesmo tempo, não tendo participado da trama infeliz, tinha compromissos com a própria consciência de experiências passadas infelizes, e por conta desses compromissos criou um ambiente favorável a se conectar mentalmente com as forças perseguidoras do além. Ficou translocada igualmente. E num dia infeliz de perseguição cruel, caminhou em direção ao lago e lá morreu também afogado. Com uma pequena diferença. Era uma alma religiosa. Embora os seus compromissos perante a lei e a vida já tinham um certo esclarecimento sobre a realidade espiritual, e ao despertar no mundo espiritual, teve um destino totalmente diferente do seu esposo Antônio Olímpio. Compreendeu a situação infeliz dos 2 cunhados e naturalmente dispensou aos 2 o salutar perdão. Essa capacidade, essa condição, somente presente em almas estrutural e emocionalmente preparadas, fez com que alcançasse de imediato regiões espirituais superiores e de lá trabalhasse incansável e diuturnamente no sentido de promover a reconciliação entre o irmão, esposo infeliz, provocador do homicídio duplo, e os próprios cunhados, ainda em condição de perseguição. Ambos houveram deixado na terra um filho de nome Luís, que do pai prosseguiu como uma espécie de herança emocional a sanha pela ambição e a usura. Não demorou muito, essa condição que lhe era própria lhe permitiu ser alcançado pelos 2 cunhados,
que continuavam na vingança. Eles não queriam de forma alguma que quem quer que seja da família tomasse posse daquela herança maldita. E eles investiram numa perseguição contra o filho de Antônio Olímpio, o Luiz, já jovem, já casado, mas muito ambicioso. Houvera tomado posse dos bens, das fazendas, e avançava quase que num estado de loucura, quando a mãe, em regiões mais felizes, conseguiu interceder, e os espíritos superiores designaram uma entidade muito especial de nome Silas, para promover o socorro a essas duas criaturas infelizes. André Luiz e Hilário acompanhavam o instrutor espiritual Silas nessa atividade de resgate e recuperação dessas almas translocadas. Silas, quando entrou em contato com esses dois obsessores cruéis, em nenhum momento fez uso do julgamento, como muitas vezes nós habitualmente fazemos diante das almas que erram. Somos ainda aqueles homens e mulheres evoluídos que por muito pouco linchamos em praça pública no Brasil. O linchamento é uma prática comum por esse interior afora do nosso país e principalmente pelas capitais. Alguém fala, bandido, pega! A gente mata e depois pergunta o que foi mesmo que ele fez. Silas não usou do julgamento. Começou a travar um contato com aqueles perseguidores. Conviveu com eles, André Luiz e Hilário observando. E chegou ao ponto de sensibilizá-los. Ao ponto de sensibilizá-los a uma reflexão sobre o que estavam fazendo. De modo que num dado instante, eles próprios, os perseguidores, se viraram para Silas para dizer, quem és tu? Um padre disfarçado, um anjo enviado de Deus, que está querendo nos impedir de levar adiante a nossa vingança? E Silas conduziu o diálogo de forma amorosa e especial, que levou a sensibilidade, tanto os perseguidores quanto os estagiários André Luiz e Hilário. O que estava programado para aquelas vidas? Alzira, que já estava em outras paragens espirituais, aceitou de bom grado retornar à terra mais uma vez na condição de esposa de Antônio Olímpio, que ainda desequilibrado se preparava para renascer na mesma família, de posse dos mesmos bens, para receber anos depois, na condição de filhos da alma, os dois cunhados, para que efetivamente pudessem tomar posse da herança que lhes era de direito endereçada. Tudo isso estava programado para acontecer em tempos vindouros, demonstrando com muita clareza o que representa a justiça divina para a alma humana, que não é a morte do ímpio, que não é a morte do pecador, mas é justamente o fim do pecado. Allan Kardec, no Código Penal da Vida Futura, vai dizer com clareza que a alma humana, para alcançar a felicidade dos justos, precisa viver os 3 ciclos necessários do aperfeiçoamento e principalmente da recuperação diante dos nossos atos infelizes. O primeiro, o arrependimento. É preciso que nos arrependemos. Pedro, depois de negar o Cristo por 3 vezes, arrependeu-se e se transformou no gigante Simão Pedro.
o pai da igreja. Paulo de Tarso, assassino cruel, perseguidor dos cristãos, às portas da cidade de Damasco, caiu em si, se arrependeu, cegou-se e se transformou no gigante de Tarso, a propagar a doutrina do Cristo por países e terras distantes. Maria de Magdala se arrependeu, largou a vida dissoluta e se transformou na grande mulher seguidora do Cristo. Judas de Iscariotes, Judas, esse que a cultura até hoje malha nas Semana Santa, no sábado de Aleluia, quando percebeu o equívoco que houvera cometido, arrependeu-se e foi resgatado das regiões de sofrimento pelo anjo da caridade enviado pelo Cristo. O Cristo, aquele que no madeiro infame, nos momentos finais da agonia, narra o espírito Humberto de Campos, convoca em mente a presença do anjo da caridade e do amor e diz em sussurro: vai ao encontro de Judas. O espírito Humberto de Campos tem a oportunidade, em uma de suas crônicas, de entrevistar, em meados do século passado, a figura de Judas liberto. Está em um dos seus livros, Vida de Além-Túmulo, Crônicas de Além-Túmulo, desculpem, o caso de Judas, um capítulo especial dedicado a ele. Humberto de Campos visita a velha Jerusalém e encontra num monte, meditando, Judas de Iscariotes. Pede permissão ao benfeitor espiritual que o acompanha para entrevistá-lo e indaga-lhe: tu és Judas, aquele Judas que traiu o Cristo? E ele responde: sim, sou eu. Muito embora até hoje continuam trocando Cristo por moedas nos diversos templos das religiões. Sou eu. E como estás hoje? E ele tem a oportunidade de declarar, vale a pena ler o texto: desde os tempos remotos da Idade Média, quando, em uma última encarnação, me recuperei perante a consciência, na figura de Joana d'Arc, já não tenho mais necessidade de reencarnar na terra. Coração leve, mais leve que uma pluma, liberto da roda de Sansara, não necessita mais das experiências de sofrimento e dor nos panoramas do mundo de provas e expiações. E nós, até hoje, prosseguimos nos debatendo com a ignorância, muitas vezes com a preguiça, com a acomodação, sem muita motivação para levantarmos a cabeça em direção ao mais alto, para elevarmos o pensamento e nos livrarmos das peias da ignorância que nos aprisionam ainda nos ciclos de dor e sofrimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É esforço pessoal de busca, de conhecimento. Precisamos passar primeiro pela experiência do arrependimento. O que é o arrependimento? Cair em si. Cair em si. Precisamos cair em si. Muitas vezes nos acomodamos em ciclos e ciclos de vida sem o impacto necessário, sem cairmos em si.
É preciso ter aquele impacto. É para isso que estamos aqui. É para isso que repetimos as semanas espíritas, as vivências nos centros espíritas. É para isso que fazemos palestras, para que possamos cair em si. Cair em si, compreender a nossa realidade, o nosso futuro, olhar para nós mesmos. Silas, pela influência, conseguiu fazer com que os 2 irmãos perseguidores caíssem em si. Antônio Olímpio, depois do crime infame, caiu em si. E Alzira, já consciente de si, se propõe a ser a benfeitora, a enfrentar uma nova reencarnação, para que pudessem, aquele grupo familiar, viver o segundo estágio necessário ao nosso progresso, depois do arrependimento, a expiação. O que é expiação? A expiação é viver os efeitos dos nossos atos. Viver os efeitos dos nossos atos. Não é possível deixar de viver as consequências das nossas ações. Deus é amor, ainda bem, não é só justiça. Pode amenizar a dor e o sofrimento do arrependido, mas não pode livrar o arrependido da necessidade da reparação, de viver a expiação, os efeitos e as consequências. Cada um de nós hoje, na vida atual, vivemos os efeitos, a expiação dos nossos atos passados. Antônio Olímpio irá reencarnar na Terra em condições difíceis. Sua vida não será fácil, embora arrependido. Os irmãos, embora a atenuante de terem sido, aspas, vítimas da loucura e da ambição do irmão mais velho, responderão pelos crimes que provocaram. Expiação. E mesmo sendo hoje conhecedores dessa doutrina libertadora, frequentadores de centros espíritas, organizadores de semanas espíritas, médiuns, grandes líderes do movimento espírita, não importa a nossa condição, na igreja, ateus, profissionais, qualquer que seja a nossa posição na terra, somos convocados a viver os efeitos das nossas ações. Por isso ninguém erra de endereço quando nasce. Não erra, não. Ah, mas é esse aí mesmo, seu pai. Esse. Graças a Deus. Não, mas eu não tive. Graças a Deus. Essa é minha mãe. É essa. Mas eu queria aquela. E é por isso que muitas vezes, com frequência, a gente também não erra de marido e de esposo. É esse mesmo. Olha para o lado, é esse. Mas esse. E Emmanuel vai dizer no livro, muito interessante, quando ele fala, Camilo também lá em Relações Familiares, através de Raul Teixeira, confirma, principalmente quando você descobre os defeitos dele depois. Emmanuel vai dizer, é o suave encantamento, porque se você soubesse antes, você não casava com ele. Se você já vai de antemão descobrir que este príncipe, na verdade, é um sapo feio, você não ia casar com ele, nem você com ela. Então é preciso ter aquele suave encantamento, aquela ilusão, para depois
depois você acordar, olhar para um lado e falar: como que eu me casei com esse? Quase sempre a gente não erra. Ninguém erra de útero. Ninguém erra de útero. É esse mesmo. Ninguém erra de lugar onde nasce. A gente tem que florir onde Deus planta. Porque somos levados a sentir, a viver os efeitos das experiências que provocamos. É o segundo estágio, a expiação, para enfim chegarmos no último estágio necessário ao progresso do espírito e o que nos aguarda no futuro, que é a reparação. Diferente da expiação, reparar é trabalhar em favor do bem. E quase sempre nós, os espíritas, somos convocados ao trabalho em favor do bem na escola da reparação. E a parte mais bonita dessa história, narrada por André Luiz, vai ser justamente quando ele alcança o capítulo, a história de Silas, o benfeitor. Porque ele fica intrigado como aquele benfeitor espiritual consegue conduzir aquela experiência de esclarecimento. E os próprios perseguidores espirituais o questionam: mas quem é você? Um anjo superior? E Silas: não, eu sei exatamente o que vocês estão passando. E começa a narrar a sua história, o instrutor espiritual. André Luiz fica assustado. Num primeiro momento ele acha que é uma enganação para poder convencer os obsessores. Mas não é não. Silas conta a sua história. Na última encarnação, fui também ambicioso e usurário. Desde cedo apegado à posse do dinheiro, do vil metal. Filho de pais ricos. Minha mãe faleceu cedo, embora todo o seu esforço para me libertar da ganância e do egoísmo. Eu não dei atenção. O meu pai, já idoso, contraiu novas núpcias. E eu fiquei então a matutar um jeito de não deixar a sua nova esposa tomar posse da herança. De tanto pensar, consegui criar uma situação artificial em que ela foi flagrada numa cena de traição do meu pai. Tudo criado por mim. Manipulei as pessoas e a situação e acabei levando-a junto com o meu pai à própria morte. Silas, o benfeitor espiritual, estava ali agora refeito no esforço da reparação. Era o instrutor espiritual, mas era igualmente o devedor de ontem. Como somos todos nós, na condição do hoje, em atividades de reparação. Nossa, fulano, em reparação, corrigindo os erros do passado, se esforçando para se recuperar perante a lei, através, sobretudo e fundamentalmente, do trabalho. Devemos, portanto, senhoras e senhores, abandonar de vez o comportamento devocionista que quase sempre marca a nossa experiência religiosa, mesmo no espiritismo. Devemos arregaçar as mangas do trabalho, da ação, enfrentar os desafios, porque é justamente no centro espírita, no trabalho, fora dele, que somos defrontados com aqueles que são compromissados conosco no passado, aqueles que são nossos devedores, aqueles que foram nossos algozes dentro de casa. Não é fugindo do lar,
não é abandonando a família, não é se separando, não é pelas fugas espetaculares do trabalho incansável para tão somente amealharmos recursos materiais que vamos nos livrar da roda de Sansara segundo a cultura hinduísta, especialmente nesses momentos em que a terra regurgita, como nos tempos de Jesus, o egoísmo campeia, a corrupção, o assassínio, a usura, a miséria, a injustiça social, a violência de toda ordem, falta de acesso à saúde, fome, seca, são experiências redentoras para todos nós. Seguir ao Cristo já não é mais crime político, é desafio interior. Sigamos adiante no trabalho reparador e ao mesmo tempo construtivo dessa sociedade nova que tanto esperamos, que tantas expectativas guardam em nossos corações, o mundo de regeneração, mas que só vai chegar, só vai se instalar no dia em que formos, cada um de nós, almas regeneradas. Paz a todos. Convidamos o nosso companheiro Paulo César para a nossa vibração musical final. Como forma de agradecimento, né, da noite, desse momento, fazer aqui uma canção que, se ao mesmo tempo uma oração, vocês já ouviram algumas outras vezes. Essa música se chama Prece e o autor desconhecido. Quando o sol se põe no poente do meu ser e transforma em noite esse meu viver, puxo a coberta do carinho que me cerca e bem de mansinho faço a prece em voz aberta. Senhor, pelo dia de trabalho, pela paz, pelo agasalho, pela dor, pelo perdão, Senhor.
Senhor, pelo sol que nos aquece, pela flor que enternece, pela vida, pela canção. Senhor, Senhor, pelo amigo mais fraterno, pelo ensinamento eterno, te agradeço em oração. La we, la we, la we, la la we, la we, la. Obrigado, uma boa noite a todos. Os nossos agradecimentos ao companheiro Paulo César. Agradecemos também ao amigo Cláudio Medeiros pela presença e pela belíssima palestra da noite. Que Deus o abençoe. Nossa gratidão a todo o público presente que nos honrou com as suas presenças durante essa semana. Mas avisamos que ainda não acabou. Convidamos para amanhã, das 14h30 até as 17 horas, teremos aqui o nosso seminário com perguntas e respostas com o palestrante Cláudio Medeiros, que vai falar sobre o tema Justiça Divina segundo o Espiritismo, e à noite a palestra de encerramento às 20 horas com também Wesley Caldeira, cujo tema será a cada um segundo as suas obras. Uma boa noite, tenham todos muita paz.